Graça e paz, queridos irmãos. Pode se assentar, meu amado irmão, minha amada irmã. Que honra estar com vocês. Eu conheci parte da família da Verdade Igreja em Tubarão. Estou conhecendo esse povo maravilhoso hoje aqui. E louvado seja Deus. Tudo que Deus tem feito através da vida de vocês. Tive uma tarde maravilhosa com o pastor, aprendendo tanto. Que Deus prospere o final do teu ano, meu irmão. Olha, a tua família. Que seja um final de ano de colheitas, em nome de Jesus. Amém? Senhor, nós te louvamos por essa noite. Nós te louvamos por esta conferência. Nós te louvamos, ó Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Pai, fala conosco agora através da palavra. Que seja, Senhor, um final de semana de respostas, não da parte de homens, mas da parte do Senhor. Fala conosco, Deus. Ó Pai, o nosso coração está, Senhor, como aquela terra boa, preparada para receber a semente da palavra. Ó Deus, frutifique em nós. Abençoe cada família aqui representada. Abençoe os casamentos, relacionamento entre os pais e os filhos, entre irmãos. Guarda cada um de nós, Pai. Protege, livra de acidentes. Livra, Senhor, do homem mau. E que a tua palavra, a tua bênção, a tua shalom esteja nesta casa, esteja em cada família. No nome santo de Jesus nós oramos e a igreja diz amém e amém. Vamos ler a palavra de Deus? Salmo 119, o Salmo 119. E nós vamos ler aqui a seção do verso 97 ao verso 104. Eu amo a palavra de Deus. Diz assim, Salmo 119, verso 97 em diante. Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. Afasto os pés de todo o caminho mau, para obedecer a tua palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos, por isso odeio todo o caminho de falsidade. Que a palavra de Deus resplandeça através de nós e em nós. Amém, queridos? No nome de Jesus. O Salmo 119, ele é um salmo muito bonito, ele é uma poesia, ele é escrito em um acróstico. Sabe o que é um acróstico? É quando você pega o alfabeto e começa então a escrever cada início da frase da poesia com uma letra do alfabeto. O alfabeto hebraico tem 22 letras. Se você olhar direitinho na sua Bíblia, a maior parte das Bíblias, o Salmo 119 ele é dividido por 8 versos, cada 8 versos é uma letra do alfabeto hebraico. E isso é maravilhoso. Então começa com Aleph, aí vem o Bet, aí vem o Gimel, Dalet, e aí nós lemos a poesia da 13ª letra do alfabeto hebraico, que é a letra Mem. É a letra Mem. É a letra Mem. E por que é bonito? Porque cada uma das partes do Salmo 119, que começa cada uma com uma letra, todas as 8 linhas começam com aquela letra. Deu para entender? Deu para entender? Então nós temos 8 versos da letra M, Mem. E cada uma das linhas começa com a letra M. E em cada uma dessas linhas o salmista louva a Deus pela palavra dele. Qual que é a primeira coisa que eu quero falar para você essa noite? É que do mesmo modo que o Salmo 119
organizadamente louva a Deus. E a palavra, é isso que a palavra faz na nossa vida. Ela organiza a nossa vida, amém, queridos? A palavra, ela organiza os nossos pensamentos. Ela organiza as nossas emoções. Ela organiza o nosso comportamento. Não para nós vivermos da nossa própria cabeça. Não para nós vivermos com a opinião do dia. Meu querido irmão, as leis dos homens mudam. Eu estudo direito. Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. O direito muda, a lei muda. Se você pega a Constituição de anos atrás, ela já está emendada, remendada. Se você pegar os livros de doutrinas econômicas, elas mudaram, porque a economia do mundo mudou. Se você pegar a revista de 2 meses atrás, está completamente desatualizada, porque a Rainha Elizabeth já morreu, já aconteceu um monte de coisa nas eleições, já aconteceu. Se você pegar o jornal de ontem, ou de hoje de manhã, ele já está desatualizado. Mas se você pegar a palavra de Deus, que foi escrita milênios atrás, ela continua atual, viva, poderosa, relevante, transformadora, porque não é palavra de homens, é a palavra de Deus. Quem recebe a palavra de Deus? Receba a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela organiza a nossa vida. Ela tem esse poder então de nos colocar o caminho certo. E eu estou viajando o Brasil, pregando a palavra de Deus. Estava conversando com o Jussier hoje, meu irmão, com o pastor. E como que eu tenho percebido pessoas que às vezes estão mais apavoradas com as notícias dos homens do que confiantes na palavra de Deus. A maior notícia que nós esperamos já foi dada no túmulo vazio no 3º dia, porque Jesus ressuscitou dos mortos. Ele está vivo, Ele está aqui, Ele está presente, e por isso chama Evangelho. É a boa notícia que os nossos pecados foram perdoados pela misericórdia de Deus. E nós podemos ter um livre acesso ao Pai, através do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus. Mas ao mesmo tempo nós estamos vendo então pessoas aflitas, pessoas tristes, pessoas que estão perdendo a esperança de viver, pessoas que estão ansiosas, pessoas que estão nervosas, exaustas. Em nome de Jesus, essa é uma noite que nós vamos nos voltar para a palavra. E eu quero estudar com vocês então esse parte do Salmo, né? Vamos ler o Salmo inteiro agora de novo? Não dá, né? É o maior Salmo da Bíblia, então nós vamos estudar uma parte do Salmo 119. Teve um dia que eu fui pregar sobre esse Salmo para os jovens, né? Lá da igreja Getsemane, eu li o Salmo inteiro, acabou o culto, e não deu tempo de pregar. Muito grande o Salmo 119. Então nós vamos estudar uma parte do Salmo, a letra Mem, esses 8 versos, porque aqui o salmista mostra por que nós podemos confiar na Bíblia. Como que a Bíblia pode mudar a nossa vida? Você crê na palavra de Deus, confia nela de verdade? Nós vamos mergulhar nela hoje, para a gente sair daqui essa noite crendo mais, com mais fé. Você pode fazer o que quiser sem fé. Você pode vir na conferência sem fé, filmar sem fé, tirar foto sem fé, pregar sem fé, mas não vai fazer nada que vai agradar a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós vamos sair daqui com mais fé. Deu certo, Jussier? Olha só, antes da gente entrar então aqui, olha essa imagem, que impressionante, não sei se vai dar para ver. Olha só, a Bíblia antes da sua opinião e a Bíblia depois da sua opinião. É impressionante, né, meus irmãos? A palavra de Deus continua a mesma. A palavra de Deus, as nossas opiniões mudam, mas a palavra de Deus, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Amém, queridos? Então nós podemos confiar na palavra de Deus. E aqui o salmista, então, vamos lá. Olha só o verso 97. Como é que ele começa? Ele começa dizendo assim: como eu amo a sua lei, eu medito nela o dia inteiro. O salmista ecoa aqui o Salmo 1, não é assim que o Salmo 1 começa? Olha, eu não sigo o conselho do ímpio, eu não imito a conduta do pecador, eu não quero me assentar na roda dos escarnecedores, ao contrário, o meu negócio é com a palavra de Deus. O meu negócio é pensar e meditar e ruminar na palavra de Deus, porque nela eu vou encontrar os nutrientes
que eu preciso para a minha vida. E ele vai começar então, em cada um dos versos, a mostrar as razões para isso. Primeira razão no verso 98. Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porque eles estão sempre comigo. Sabe qual que é a primeira coisa que a palavra de Deus traz para mim e para a sua vida? Perspicácia, sabedoria. Primeira coisa que o salmista está dizendo. Por que eu amo a palavra? Porque ela me torna sábio. Ela me torna mais sábio que os meus adversários, mais sábio que os meus inimigos. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, é contra principados e potestades que querem nos destruir. Satanás não tentou até Jesus, você acha que não vai tentar você? Satanás tentou Jesus e ele insistiu, tentou a primeira vez. Transforma essas pedras em pães. Como é que Jesus venceu a tentação? Citando, vivendo, obedecendo a palavra. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca. Não, Jesus, então se atira do pináculo do templo. Se atire do pináculo do templo. Aqui está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Não, Jesus, então se ajoelha diante de mim e eu te dou todo o reino. O que o diabo quer é ver você de joelho diante dele. É isso que ele quer. Ele quer que você se renda à vontade dele, fazer o que ele quer, fazer as coisas do jeito dele. Mas Jesus falou assim: mas está escrito, somente ao seu Deus adorarás e só ele prestará culto. Amém, queridos? Só Deus é digno de adoração. E aí a Bíblia diz que o diabo se retirou até ocasião oportuna. E a Bíblia vai mostrar, o Evangelho de Mateus, capítulo 4, vai mostrar várias outras vezes que o inimigo atacou. Por exemplo, ele atacou através da boca de Pedro. Olha só, ele atacou através da boca de Pedro. Mateus 16, quando Pedro disse assim para Jesus: Jesus, não vá para a cruz, fique conosco. O que Jesus falou? Aparta-te de mim, Satanás. Está vendo? Aparta-te de mim. O que significa a palavra Satanás? Inimigo, adversário. Satã é uma palavra hebraica que significa inimigo. Em grego é diabolos, diabo, que significa inimigo, adversário. E aí, quer dizer, aparta-te de mim, quer dizer, o diabo propondo uma coisa, mas Jesus ouvindo a vontade de Deus. O diabo quer te confundir, ele quer questionar a sua identidade espiritual. Ele levanta um monte de perguntas para você ficar confuso sobre quem é você. Mas quando o diabo começa a perguntar, querido, é através da palavra de Deus que nós ganhamos sabedoria. Senão você fica confuso, senão a sua vida para, senão você se perde. Olha só, Deus disse assim para Jesus em Mateus 3, quando ele se batizou: este é o meu filho amado, em quem me agrado. O que o diabo perguntou para Jesus? Se é filho de Deus, transforma a pedra em pedra. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo? Ele tenta te enganar. Peraí, Deus disse que eu sou, este é meu filho amado. Aí o diabo chega: será que você é filho de Deus mesmo? Então transforma essas pedras em pães. E ele vem com as armadilhas. E Jesus venceu com a palavra. E Jesus venceu com a palavra. E Jesus venceu com a palavra até a cruz. Na cruz, nós estudamos isso lá em Tubarão. O que o diabo falou? Usou a boca de alguém na multidão, salvou os outros e não consegue salvar a si próprio. Se é filho de Deus, desce da cruz. E aí eu citei uma frase que impactou a minha vida dos pregadores puritanos do passado, que disseram assim: porque Jesus não desceu da cruz, nós podemos subir ao céu. Louvado seja Deus. Porque ele não ouviu, ele não cedeu à tentação. Como que você pode ser então uma mulher de Deus, um homem de Deus, no seu trabalho, na sua escola, no meio da sua família, no dia a dia, às vezes sozinho, com perguntas que começam a aparecer na sua cabeça, no seu coração, em momentos de cansaço, em momentos de adversidade, em momentos de tentação, meus irmãos, momentos onde nós estamos vulneráveis. Quantos estão entendendo? Vulneráveis. Esaú chegou em casa faminto, a Bíblia não fala em Gênesis?
Ele chegou faminto, ele estava num momento de vulnerabilidade. E Jacó, o traiçoeiro, se aproveitou desse momento. Tem um ensopado aqui, está preparado aqui, me dá essa comida aí, eu estou morrendo de fome. Esaú fala, não, mas primeiro me dá a sua primogenitura. Eu quero o direito de ser o filho mais velho. Percebe? E aí naquele momento, então me dá aí, de que me adianta esse direito? Eu quero essa comida aqui. Em momentos assim, o traiçoeiro te engana. São em momentos... Como que é o único modo de nós estarmos firmes nesse momento? É se a palavra habitar o teu coração. É se a palavra estiver na tua mente. É se você guardar a palavra. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. É impressionante. Naquele momento, quando parece que você vai dar tudo errado, acontece algo espiritual, sobrenatural. A palavra de Deus, ela salta no teu coração e vem um temor. Quantos entendem isso? Vem um temor e você guarda os seus passos para não pecar contra Deus, para não desagradar o Senhor. Essa experiência o salmista tinha. O salmista vivenciava isso na vida dele. Por isso que ele diz assim, olha só, os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos. A palavra de Deus na sua vida te ajuda a desmascarar o inimigo. Te ajuda a desarmar bombas. Te ajuda a perceber o que está errado e você não é enganado facilmente. Você não é manipulada facilmente. Porque você conhece a palavra de Deus. Não é o que qualquer um fala que você sai acreditando. Então, a palavra que ele utiliza aqui no verso 98... que é traduzido por sábio na NVI, é a palavra hebraica shakam. Essa palavra aparece 27 vezes no Antigo Testamento. É a palavra que aparece, por exemplo, para dizer sobre a capacidade da sabedoria de Salomão, lá em 1 Reis 4:31, que diz assim, que Salomão era mais sábio do que qualquer outro homem. É essa mesma palavra. Ele era mais shakam que qualquer outro homem. É a mesma palavra que aparece em Provérbios capítulo 6, verso 6, que diz assim, observe a formiga preguiçoso, aprenda com ela para ser shakam, para ser sábio. Olha só, ela armazena no verão, ela tem então poupado no período do inverno, que não dá para sair para pegar comida na chuva. A formiga não consegue, mas ela é sábia, ela é shakam, então você tem que aprender com ela. Quem aqui quer aprender então essa sabedoria? Em nome de Jesus, eu peço sabedoria de Deus, da palavra de Deus na sua vida. É uma coisa que a universidade não ensina. Quantos estão entendendo? É uma coisa que não é no curso do coaching que ensina. Não adianta pagar na internet para isso aqui, é algo que o diploma não dá, mas é algo sobrenatural. É meditar na palavra. Então é uma sabedoria que Deus te dá para perceber a armadilha do inimigo. E você então se torna uma pessoa de Deus. Jesus ele dizia assim, para fechar esse ponto, em Marcos 12, verso 24, olha Jesus advertindo os saduceus, vocês são enganados, porque não conhecem nem a palavra e nem o poder de Deus. Como Oséias, meu povo perece por falta de conhecimento. Jesus está falando, vocês são enganados. Vocês então são, colocados para trás. Sem a Bíblia, você acredita em qualquer coisa. A minha primeira oração, Deus dá sabedoria, derrama nesses dias, ó Pai, nessa conferência, uma sabedoria renovada da Tua palavra sobre nós. Quantas pessoas sofrendo à toa, quantas pessoas sem uma gota de sabedoria, tomando decisões erradas, sendo enganadas com tanta facilidade. Em nome de Jesus, ó Pai, levanta no Brasil um povo forte na Tua palavra, um povo inabalável na Tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nós oramos, e a igreja diz, amém. Sabe qual que é a segunda coisa que a palavra faz por você? Ela te dá não só perspicácia, sabedoria, ela te dá discernimento. Olha só então o verso 99, eu tenho mais discernimento que todos os meus mestres, porque eu medito nos teus testemunhos. O que é discernimento? É a palavra, não é agora shakam, é a palavra sakal, que aparece 63 vezes no Antigo Testamento. Sakal, discernimento é saber a diferença do certo e do errado, do bom
e do mal, do verdadeiro e do falso. Quantas pessoas hoje são enganadas por qualquer fake news? Isso não é só uma questão de sabedoria, é uma questão do coração da pessoa. A pessoa com Deus, aqui não tem a ver com ser letrado ou não, quem está entendendo? Tem a ver com discernimento espiritual. Um dia o apóstolo Paulo estava andando, e vinha uma mulher gritando atrás dele, gritando, falando de Jesus, gritando, dando glória a Deus, gritando. Só que Paulo, cheio de Deus, ele teve o discernimento que havia um espírito imundo naquela mulher. Que ela estava lá gritando, e aquele grito não era para glorificar, era para perturbar. E ele repreendeu aquele espírito imundo naquela mulher que estava gritando no culto. Quem quer ter? Eu quero ter esse discernimento na minha vida. Eu quero ter esse discernimento na minha vida. Então, aqui existe uma sequência. Na medida que você se torna mais perspicaz, espera aí, sabedoria é ser prevenido. É ser sábio como Salomão. Salomão não falava antes de ouvir, ele ouvia os dois lados primeiro, depois ele falava. Ser pronto a ouvir, tardio a falar. Então, a palavra te torna uma pessoa mais paciente, menos precipitado, que passa vergonha. Ai, pastor, eu sou assim mesmo, eu explodo, mas é só um segundo, depois eu fico normal. A bomba atômica demora um segundo para explodir também. Não tem como voltar ao normal depois que explodiu. Quantos casamentos acabaram por causa de um segundo que a pessoa explodiu? Quantas cidades foram destruídas por causa de um segundo que uma bomba explodiu? Então, a Bíblia te deixa uma pessoa mais sábia. E se você vai ficando mais calmo, você passa para o segundo momento. Você começa a ter mais discernimento. Amém, queridos? Amém? Espera aí, esse negócio não é um bom negócio. Esse negócio que vai comprometer a saúde financeira da minha casa para nada. Não, espera aí. Eu não vou entrar nessa viagem. Essa viagem aqui é uma furada. Ou, espera aí, isso aqui ninguém está valorizando. Isso aqui é uma porta que Deus está abrindo na minha vida. Amém, queridos? É uma coisa que a Bíblia vai te dando. Meditar na palavra. Meditar na presença de Deus. Você então se torna essa pessoa que consegue ver a verdade, a diferença da verdade e da mentira. Eu contei da menina que chegou um dia no final do culto para mim e falou assim: pastor Davi, eu não estou achando aqui na Bíblia onde está aquele verso que tem que separar o shoyu do trigo. Eu falei assim: minha irmã, não tem shoyu e nem sushi na Bíblia, é joio. Ela estava procurando o shoyu. Então nós não podemos ser essas pessoas que têm um desconhecimento bíblico, sabe? Que nunca valorizam a leitura da palavra de Deus. É sempre um conhecimento terceirizado. Isso é algo que tem que mudar na nossa vida, porque o salmista diz assim: eu medito nos teus testemunhos. Meditar é digerir, é o mesmo significado, é digerir. É ler um texto de manhã na Bíblia, antes de ler o jornal, antes de mexer no telefone, e você fica aquele salmo, você ora. É mais simples do que você pensa. É mais simples. Você não tem tempo para ficar 5 horas na internet fazendo nada? Você não faz isso? Não fica 7 horas vendo série na Netflix? Para isso você tem tempo. É um sem vergonha mesmo, né? Não tem jeito. É uma sem vergonhice. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Por que não tem tempo? Mas você tem tempo para perder tempo? Aí como é que você não tem tempo para ler a Bíblia? Tempo é questão na nossa vida, gente, de prioridade. Tempo é questão de prioridade. Então, de a gente, sabe, perceber as coisas de um modo diferenciado. Quando você vai lendo as histórias sobre Jesus, o que Jesus fez, o que Jesus falou, isso vai ampliando as suas referências espirituais. A Bíblia vai causando uma transformação no seu discernimento. Agora, a pessoa que está no pecado é diferente. A Bíblia fala que a consciência dela vai ficando cauterizada. E ela já nem sente o pecado. Ela nem se enxerga mais direito. Eu viajando, teve um dia agora, no começo do ano, eu estava chegando em casa, numa longa viagem de carro, tinha um irmão da igreja me levando. E esse irmão estava me levando, esse irmão estava dirigindo o carro, era um diácono lá de uma igreja, e ele veio, estava no culto, estava lá, dando glória a Deus, e a viagem não tinha fim, eu dormi, gente, cansado, eu peguei,
E aí eu cochilei assim, de madrugada. Só que quando foi chegando em casa, assim, eu fui batendo a cabeça, eu fui acordando, vendo assim, que eu estava chegando em casa. Sabe, eu vi uns flashes, assim, acho que eu consegui reconhecer. Aí eu fui meio que acordando assim, e eu vi o sujeito estava dirigindo, homem casado, com filho. Sabe quando o telefone fica assim, do lado do motorista dirigindo, ele coloca o telefone aqui com o GPS. O infeliz conversando, marcando encontro com uma mulher no crime. E eu só fingindo que estava dormindo aqui, vendo assim, ó. Aí eu peguei, velho, não estou acreditando nisso. Esse cara estava na igreja, estava aqui dando palpite agora, estava aqui falando mal do pastor, e está aqui marcando encontro com a mulher, é um safado mesmo. Aí eu peguei assim, fui acordando assim, me acalmando que eu estava nervoso. Eu peguei e falei assim, irmão, o que é isso aqui que está acontecendo aqui? Não, pastor, quase bateu o carro. Não, isso aqui não. Fica, só cala a boca e dirige aqui, fica quieto dirigindo, que eu vou te xingar até a minha casa agora. Ó, são 15 minutos de xingamento que você vai ter aqui agora. E eu fui falando na cara, o irmão é um safado sem vergonha. O irmão fica aí, falou isso, falou aquilo. Vigia, irmão. Olha o que você está fazendo. Você tem uma esposa, acabei de cumprimentar a tua família ali. Você tem que se arrepender. Eu vou falar para todo mundo, eu vou falar para o seu pastor. Ele não faz isso não, pastor. Começou a suar. E eu briguei, eu falei. E quando eu terminei de falar 15 minutos que ele ia falar alguma coisa, eu falei, boa noite, eu não quero saber. Bati a porta que chegou em casa. E eu fiquei com raiva desse homem. Eu estou com raiva dele até hoje. Deus, tem misericórdia de mim. Porque dá raiva. Imagina, a gente fica chateado só de ouvir uma parte da história. Imagina o Senhor. Imagine Deus. Que Deus nos livre e nos guarde. Aquele que está de pé, que vigie para que não caia. Mas nós temos que ter temor de Deus no nosso coração. Parece que a pessoa vai perdendo o discernimento. Qual que é a diferença entre a primeira vez e a milésima vez que você peca? Sabe qual que é a diferença? É uma só, é a hesitação da primeira vez. Na primeira vez a pessoa ainda tem um senso de temor. Na primeira vez ela ainda tem um discernimento que não deveria fazer aquilo. Mas ela atravessa aquela linha e aí começa a repetir. E aí a Bíblia diz que a consciência da pessoa fica insensível. Ela já não sente mais. Ela já não se enxerga mais, e ela perdeu então o que o salmista está dizendo, ela perdeu a capacidade de discernir o certo e do errado. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Muitos anos trabalhando com pessoas que moram em situação de rua, nenhum vai para a rua de repente. Nenhum vai para a rua de repente. Começa no primeiro gole de pinga. Começa na primeira briga com a esposa. Começa no primeiro caso de adultério. E aí a pessoa nunca imagina onde ela vai parar. Todos que você conversa, quase 100%, ainda tem a família. Ainda tem alguém procurando eles. Só que eles já estão agora completamente, com o que o Salmo diz, na roda dos escarnecedores. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Mas nós precisamos então aprender a seriedade do que o salmista está dizendo. Quem recebe essa palavra, amém? Com temor, com tremor, todos nós. Mas o salmista está alertando, olha, eu tenho mais discernimento, porque eu estou meditando na palavra. Se eu parar de ler a palavra, se eu parar de orar, eu vou me tornar mais um desses. Eu perco o diferencial. Em nome de Jesus, Deus, nós oramos. Pai, eu peço em especial, mostra para nós, nessa virada de ano agora, Senhor, mudança de projetos, dá discernimento para cada um de nós perceber o que está errado na nossa vida, Senhor. Dá discernimento, eu te peço em especial, para o Senhor mostrar relacionamentos que não nos edificam, pessoas perto de nós que estão nos enganando. Abre os olhos do teu povo, Senhor. Abre o entendimento da minha irmã, abre o meu entendimento, abre o nosso entendimento, Senhor. Pessoas que nós saímos pior da presença delas, pessoas que nos levam só para longe de Ti. Muda isso em nós, através da bênção da Tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a conferência diz... Terceiro lugar, a palavra da maturidade. Oh, aleluia! Maturidade. Olha que legal agora então o verso 100. Eu tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. Eu tenho mais entendimento que os anciãos. É o termo bim, aparece 169 vezes
o entendimento. Olha que maravilhoso. Um jovem, ele pode ganhar experiência espiritual se ele ler a palavra de Deus. Ele pode ganhar. Você já percebeu que muitas vezes a juventude é usada como uma desculpa para fazer coisa errada? Quem já viu isso? Não, fulano derrubou tudo. Ah, mas ele é jovem, jovem gosta de derrubar as coisas, ele vê as coisas e derruba mesmo. Como se o jovem não fosse capaz de ser uma pessoa de Deus. Paulo disse para Timóteo: ninguém despreze o fato de você ser jovem. Sabe por quê? Porque o mundo tem muitas vezes baixas expectativas com relação aos jovens. Deus não, na palavra, Deus tem altas expectativas com relação aos jovens. Que Deus abençoe os nossos filhos, que Deus abençoe os nossos netos, que Deus abençoe as novas gerações da igreja. Porque é possível ser um jovem de Deus. O salmista está dizendo: olha, apesar de eu ser mais novo, eu ganhei mais maturidade através da palavra de Deus. Através da palavra de Deus. Não é à toa que a igreja é a maior formadora de líderes do mundo. Não é à toa que os jovens cristãos de verdade, para valer, que amam o Senhor, não têm dificuldade de se destacar na universidade. Olha, é um mito que o jovem crente de Deus, ele vai abandonar Jesus na faculdade. Não vai. O que abandona é o que já estava desviado na maior parte das vezes. Os meninos de Deus que eu conheço, os meninos de Deus que vão para a faculdade, que são crentes, eles lideram a faculdade. Eles têm as melhores notas, é o contrário. É igual o Mesaque, Sadraque, Abidinego, Daniel, que eram os melhores dos melhores dos melhores na Babilônia. Isso que eu tenho visto. Isso que eu tenho visto. Claro, tem um menino que é... não é cabeça fraca, não é que é cabeça fraca, é coração fraco. Não lê a Bíblia, não ora, eu sinto muito. Mas eu creio que nós vamos ter uma geração poderosa no Senhor. Poderosa na palavra, sem medo. Jesus não ensinou nós criarmos os nossos filhos deixando eles traumatizados com medo. É antibíblico isso. Nós temos que ensinar nossos filhos a ser como flechas nas nossas mãos. Eles são comparados com flechas, eles não são comparados com escudos. Filho não é um negócio para me defender, ou para eu defender ele. Filho é comparado com uma arma de ataque, de sinalização, que vai além de nós. Os filhos, na concepção bíblica, não são propriedade dos pais, eles são propriedade de Deus. E os pais são guardiões dos filhos. O pai é o guardião, a mãe é uma guardiã dos filhos. E enquanto eles estiverem sob a nossa tutela, até que eles se emancipem, até que eles cheguem à idade adulta, constituam sua própria família, a nossa função é ensinar a criança no caminho que deve andar. É ensinar a palavra. Ensinar. Então você vai ensinar o seu filho a, desde criança, ler a palavra, amar, ter discernimento, e você vai ver se ele não vai começar a orar pelos colegas na escola dele. Eu falei, tem alguns anos, no congresso do Casados para Sempre. Quantos conhecem o ministério Casados para Sempre? É um ministério respeitadíssimo, que ajuda casais que estão em situações difíceis. E eu fui falar lá em Aracruz, no Espírito Santo, na convenção, e eu ouvi um testemunho lá, que eu fiquei impactado. Tinha um menininho, que o pai e a mãe dele trabalhavam no ministério Casados para Sempre, e esse menininho estava na escola, e o coleguinha dele falou assim: papai e mamãe vão se separar. Aí o menino crente falou: vão não? Vão sim. Eles estão falando: não vão não, minha mãe e meu pai não vão deixar não. Jesus vai abençoar os seus pais. O menininho de 6 anos de idade. 6 anos de idade. Não. Inclusive, eu vou falar com a minha mãe assim que ela chegar aqui. E aí, o menino ficou do lado do colega que estava triste. A mãe do colega triste chegou. Vamos embora, filho. Não, mamãe. Vamos esperar aqui que a mãe dele vai orar por você, para você converter. Você está precisando muito de Deus, mamãe. Você e o papai. O quê? Não, fique aqui, mamãe, só um pouquinho. E aí chegou a mãe do crente. E aí o menino falou: mamãe, é o seguinte, essa mamãe do meu amigo, ele está chorando porque eles estão separando. Aí a mãe olhou, o que aconteceu? Deus agiu de tal maneira que elas ficaram amigas ali. Resumo da história: aquele casal não se separou, se converteu, se tornou monitor do Casados para Sempre e se levantou no final do testemunho e subiu no altar. Esse é o evangelho que eu creio.
essa é o que a palavra de Deus faz. Quem crê que essa bênção pode entrar na sua casa também? Eu creio. Eu creio que uma criança pode ser usada para salvar uma família, para a glória de Deus. Por quê? Porque a palavra mostra que Samuel, quando era criança, aprendeu a ouvir a voz de Deus. José tinha 17 anos e já tinha visão espiritual do que Deus ia fazer na vida dele. Ruth era uma moça jovem, moabita, de outra nação, mas que ela ficou tão impactada com a fé de Noemi, que ela falou assim: o teu Deus será o meu Deus. Uma moça capaz de tomar decisões firmes, uma moça decidida. Maria, uma mulher de fé, dispensa comentários. A fé da jovem Maria, olha o magnificar, o louvor que ela faz a Deus. Amém, queridos irmãos? E mais uma vez eu oro: Deus, abençoe os nossos filhos, Senhor. Eles são bênção do Senhor na nossa vida. Abençoe as novas gerações. Nós repreendemos toda palavra contrária, que eles não prestam, que eles são geração Nutella, que isso, que aquilo outro, está repreendido em nome de Jesus. São servos de Deus, servas de Deus, que vão ter conhecimento da palavra, que serão homens valorosos. Abençoe os nossos filhos, Deus. Guarda os nossos filhos do mal, guarda os nossos filhos de acidentes, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Meu amado irmão, a palavra blinda a tua família. A palavra de Deus é o sangue de Jesus nos umbrais, o sangue do Cordeiro da porta da sua casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aplauda o nome de Jesus, meu irmão. Sabe, o diabo quer destruir igrejas, destruindo as gerações. E ele destrói isso se não tiver a Bíblia na igreja. A Bíblia aproxima o coração do pai, do filho e do filho ao pai. Ela converte o coração do pai ao filho e do filho ao pai. Agora, se o lar não tem a palavra de Deus, os jovens ficam sem referência. Olha aqui, o pai é uma cebola, a mãe alho, a filha não vai cheirar uma flor, me desculpe. Não vai cheirar uma flor. A criança está numa casa que o pai reclama o dia inteiro e a mãe 2 dias inteiros. É uma reclamação, você viu, um provocando o outro o tempo inteiro. O marido vai, olha no campo um monte de bicho, um monte de jumento, de asno. Olha lá, mulher, seus parentes, olha os seus parentes lá, olha lá. Aí a mulher vai, é ela, ó, minha sogra e meus cunhados, ó, tudo reunido lá, olha lá. Aí a criança está num lugar que tem briga o tempo inteiro, palavrões o tempo inteiro. Não, na nossa casa vai ter salmos, hinos e cânticos espirituais. Palavra de Deus, fortalecendo, ampliando o entendimento, em nome de Jesus. Então, o jovem, o que a Bíblia fala que é a força do jovem? É a força física. A beleza do jovem está na sua força. A Bíblia elogia a força dos jovens. Eles conseguem carregar as coisas. Em Atos capítulo 5, a primeira vez que aparece jovem em Atos, é quando eles estão carregando o corpo de Ananias e Safira. Por quê? Porque o jovem tem força para carregar as pessoas, louvado seja Deus. Qual que é a primeira função do jovem na igreja? Carregar as coisas, aleluia. Carregar. Então o jovem, escrevi porque sois fortes. Eu escrevi porque vocês são fortes. Então, agora, qual que é o problema do jovem? É que ele é muito burro. Deus tem misericórdia do jovem. Ele não tem entendimento. Ele não tem experiência. Então ele tem força, mas ele não tem sabedoria, maturidade. Agora, os mais velhos é o contrário. A Bíblia fala, a beleza dos anciãos são as suas cãs. É a coroa obtida por uma vida íntegra. Então a Bíblia ela elogia a experiência, a integridade dos mais velhos. Agora, qual que é o problema? É que ele já não tem a mesma força da juventude. Então o Eclesiastes fala, jovem, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, que vai chegar um dia que você não vai mais ter força, você não vai mais conseguir enxergar direito, você não vai mais conseguir discernir o som direito. Então a beleza da igreja é a experiência dos mais velhos com a força da juventude. Louvado seja Deus. Aí é uma igreja forte, é uma igreja onde as gerações estão coexistindo.
As gerações então estão com essa maturidade. Quem recebe essa palavra na sua casa? Não vai ter divisão na sua casa. Não vai ter divisão nessa igreja em nome de Jesus. Porque é uma igreja bíblica. É uma igreja bíblica. Quando a igreja, as gerações se relacionam na palavra, não tem erro. Qual que é o problema de muitas igrejas? Não tem a palavra. O relacionamento dos pastores mais velhos com os mais jovens é tipo um relacionamento profissional de salário. Gente, na primeira briga que tiver, vai ter causa na justiça. Alguns se relacionam como se fosse um quartel. O pastor é o general, os mais velhos são o general, os mais jovens são o cadete. Quando tiver primeiro desentendimento, vai ter um motim na igreja. Uma revolução militar, um golpe militar. Agora, se nós formos igrejas, eu estou falando geral, gente, isso serve para qualquer um, amém, queridos? Se nós formos igreja na palavra, aí nós vamos ser uma família, igual a palavra está ensinando. E quando tiver um desentendimento, vai resolver igual família, com amor, continua sendo pai, continua sendo filho, amém, queridos irmãos? E com maturidade. Então, em nome de Jesus, a nossa casa vai ser uma bênção, uma bênção. Sabe qual que é outra coisa que a palavra causa na nossa vida? Livramentos. Livramentos de Deus na nossa vida. Olha o Salmo 101, verso 101. Afasta os pés de todo o caminho mau, para obedecer a tua palavra. A Bíblia tem placas de advertência para mim e para você. A Bíblia é repleta de sinalizações que nos impedem de sofrer à toa. Eu li uma frase que mexeu muito comigo, de um escritor antigo chamado Chesterton. E o Chesterton, ele disse assim: nunca tire uma cerca do lugar sem antes entender por que ela foi colocada ali. Porque tem gente que é assim, né? Ele vê uma cerca, ai, quero impedir a minha liberdade. Só que na verdade não é nada disso. Tem uma fossa do outro lado. Você ia cair lá e arrebentar a tua cabeça, você ia morrer, o que adianta você ficar lá morto? Não. Liberdade é você poder correr em segurança e brincar e não cair na fossa e se arrebentar. Quem está entendendo? Amém, queridos? Então, existem algumas situações na minha e na sua vida que é para o nosso próprio bem. Quando Deus diz, olha, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não cobiçarás. O amor exige que você não cause dano ao próprio, amém, queridos? Isso é um ato de amor. Ou você acha que amor é você destruir a vida do outro, destruir a propriedade do outro, acabar com a vida do outro? Isso não é amor. Então a Bíblia coloca diante de nós advertências para o nosso próprio bem, porque Deus nos ama. Deus te ama, meu amado irmão. E então hoje em dia, esse negócio não pode falar nada que a pessoa desmancha, não pode falar nada que a pessoa dá chilique, não pode falar nada que a pessoa não aguenta nada. Pelo amor de Deus, você é sal da terra, não é açúcar da terra, não. Então, né, a Bíblia fala do livro de Atos dos Apóstolos, não é chatos dos apóstolos, está repreendido, chatos dos apóstolos. Tem gente que é tão azeda que se tomar limão, o limão que faz careta, gente, pelo amor de Deus. Quem já viu um negócio desse? A história do menino que ele era tão chato que ele morava sozinho e fugia de casa. Aí não vai ter jeito. Agora, a Bíblia então nos quer dar livramentos. Você está percebendo como que é um crescente? A pessoa que vai ler na Bíblia, ela primeiro, ela tem perspicácia. Ela vai ler na Bíblia, ela vai ter então discernimento. O que é o certo, o que é o errado. Quanto mais decisões certas a pessoa vai tendo, errou, acertou, ela vai se tornando uma pessoa madura espiritualmente, está vendo? Ela se torna uma pessoa madura. Quanto mais maduro você se torna, mais livramentos você vai ter na sua vida. Porque você não fica entrando igual bobo na briga dos outros. Provérbios fala assim, que o tolo, ele entra na briga dos outros. É igual pegar um cachorro pelas orelhas, um pitbull pelas orelhas. Primeiro que pitbull nem tem orelha, pelo amor de Deus. É a mesma coisa que entrar na briga, pegar um urso de uma mãe ursa que está dando leite. Quer dizer, é uma sandice. Então, o tolo é comparado com uma pessoa que entra onde não foi convidado, que se intromete na discussão que ele não entende, que dá palpite fora da hora, e a pessoa vai perdendo, ela vai perdendo o quê? Ela vai perdendo
a bênção na própria vida dela. Sabe, gente que reclama de tudo. A maturidade, você para de reclamar de tudo. E sabe o que acontece? Você vai tendo livramentos e portas certas se abrem na sua vida. Se afasta do caminho do mal. E Deus começa a abençoar. Teve um menino, quase que eu falei o nome dele, ainda bem que eu não falei. Ele veio um dia e falou assim, pastor, eu não estou conseguindo emprego. Eu tinha feito um projeto com os jovens da igreja, assim, todo jovem da nossa igreja trabalhando ou estudando. Então, incentivamos os jovens a estudarem, e eles começaram, estava na moda aquela expressão nem, né? Nem trabalha, nem estuda. Eu falei, aqui não vai ter nem não, aqui é trabalhando ou estudando. Então, os meninos que não conseguiam vaga no vestibular, a gente começou a orar, a gente começou a fazer cursinho gratuito para pré-vestibular, aula de inglês com voluntários da igreja que dava. Então os meninos começaram a estudar, começaram a ser aprovados nas faculdades. Amém, queridos? Deus abriu portas para quem vai passar em faculdade aqui, ó, em nome de Jesus. Os outros começaram a trabalhar. Aí a menina chegou, pastor, eu não estou conseguindo emprego. Eu falei, deixa eu ver o seu currículo. O currículo da menina, e-mail, gatinhamimosa@hotmail.com. Eu falei, minha irmã, não vai ter jeito. Fiz a palestra. Palestra, como montar o seu currículo. Aí ensinou a montar o currículo. Aí banco de emprego e tal. Aí teve um menino que chegou para mim, e esse menino que eu quase falei o nome, chegou, Davi, pastor, eu não consigo emprego de jeito nenhum, está aqui meu currículo tal, eu não consigo. Eu falei, não, eu vou te ajudar, porque aqui é trabalhando e estudando, nós vamos dar um jeito, nós vamos lutar junto com você. E eu peguei o currículo dele e comecei a levar para os empresários que eu conhecia na igreja, para os amigos na cidade. Falei, olha o currículo do menino, não, ele não. O outro, esse cara aí não. Aí eu percebi isso. Falei, o currículo dele não é ruim. Por que ninguém aceita ele no ramo dele aqui em Belo Horizonte? E aí tinha que era um colega, um empresário amigo meu, que eu tinha mais intimidade. Eu perguntei para ele, falei, por que ninguém está... Todos os jovens estão indo, prosperando, nós estamos lutando. E eu percebi que esse menino aqui ninguém quer, por quê? E aí o meu colega falou, Davi, esse sujeito aí, ele fala mal de todo mundo, ele sai de um emprego falando mal do patrão, falando mal, ele fez isso 3 vezes seguida. Ninguém quer contratar gente assim. O currículo dele é bom, mas que vai para outra cidade. Tem um acordo aqui, ninguém vai dar emprego para ele, porque ninguém aguenta mais, ele fica fazendo fofoca, falando mal de todo mundo. Tem um monte de gente boa para a gente contratar, Davi. Eu vou te dar a dica, nem se desgasta, porque esse menino aí está queimado, ele está queimado no Belo Horizonte. Quem está entendendo? Tem pessoas que não têm discernimento, não têm maturidade. O que acontece? Elas cavam a própria ruína com a própria boca. Deu errado no lugar? Sai e fica. Não, a pessoa fala. Ela vai cavando a própria ruína. Você quer ajudar a pessoa não se ajuda. A pessoa não quer melhorar. Por quê? Porque não tem a palavra. Está entendendo? Não tem a palavra. Não tem maturidade nunca. Agora, a Bíblia te torna madura. A Bíblia, você vai tendo livramentos na sua vida e vão abrindo portas na sua vida. É o contrário. Quer dizer, significa que toda vez as coisas vão prosperar do plano de vista da terra? Claro que não, mas do ponto de vista espiritual, sim. Quem entendeu o que eu disse aqui? Do ponto de vista espiritual, você pode ser perseguido por causa da injustiça que existe na terra. Nem sempre o mais veloz vence a corrida, nem sempre o mais sábio tem as coisas. A Bíblia fala que é por causa do pecado. Quem está entendendo? Amém, queridos? Agora, você vai ter livramentos de Deus na sua vida. Vamos orar por isso? Deus, em nome de Jesus, nós oramos também por livramentos. Livra a nossa boca do pecado. Livra a nossa boca, porque a palavra de Deus diz que nós vamos prestar conta em Mateus 12 de cada palavra que saiu da nossa boca. Ó Deus, que saiam palavras que vão edificar as pessoas, em nome de Jesus. Dá livramentos para nós, guarda a nossa vida, dá consciência dos livramentos. Quantas pessoas são ingratas, vivem praguejando, ao invés de celebrar a bênção do Senhor, ao invés de se alegrar. Deus, muda isso na nossa vida, no nome santo de Jesus. Sabe o que acontece com quem tem livramentos? Tem constância. O verso 102 diz assim: não me afasto das suas ordenanças, pois tu mesmo me ensina.
Ao invés de ser uma pessoa que fica dando cabeçada por aí, você fica constante na presença de Deus. Já viu gente inconstante? Cada hora tem uma opinião, cada hora fala uma coisa, cada hora está num lugar, cada hora tem uma moda, é levado por qualquer vento de doutrina. Hoje você vai sair daqui alicerçado na rocha que é Cristo. Não construa sua vida em ilusões. Não construa sua vida em ilusões, gente, que não levam a lugar nenhum. Em pessoas maldosas que exploram. Não, fique constante. Não visite Jesus de vez em quando. Habite em Jesus. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A minha mãe é uma mulher de oração. É impressionante a vida da minha mãe orando. Desde que eu nasci, minha mãe está orando. Eu só vejo minha mãe orando. A minha mãe não é uma figura de expressão. Literalmente, ela ora dormindo. É a coisa mais engraçada. Até o subconsciente dela intercede. Ela está deitada assim, ela fica resmungando. Aí você chega perto dela, ela está falando: oh Deus, abençoa o Davi, tem misericórdia dele, Senhor. Ele não vale nada, tem misericórdia do meu filho. Ela fica intercedendo pelos outros. E a minha mãe ficou agora internada 94 dias por causa do Covid. Ano passado. 94 dias internada. Sabe o que aconteceu? Eu fiquei com ela no hospital. Fiquei com ela, foi muito difícil. Meu pai também estava doente em casa. A minha irmã foi ajudar, tadinha. Ficou tão nervosa, ficou com pedra de rim. Ficou internada também para tirar a pedra no rim. E aí eu falei com a minha esposa: Natália, fica com a nossa filha, que eu vou ter que ficar lá no quarto com a minha mãe, lá no Hospital Felício Roxo. E aí eu fiquei lá com a minha mãe. E aí a minha mãe saiu, estava entubada com traqueostomia. Adivinha qual foi a primeira coisa que minha mãe fez quando ela acordou? Começou a orar. Ela olhou assim como se não tivesse tudo bem com ela. Ô filho, tudo bem? Vamos orar. Como é que é o nome do médico aí? Doutor Eduardo. Senhor, abençoa o doutor Eduardo, Senhor. Olha a cara dele, abençoa esse médico. Começou a orar pelas enfermeiras. Ela ora, uma mulher constante, uma guerreira de oração. No CTI, orando pelas pessoas. Só para concluir, pela misericórdia de Deus, minha mãe saiu do hospital, ficou sem sequela no pulmão. Ela está com sequela assim no pé, está andando de muleta, não consegue ficar muito tempo em pé, está tratando, fazendo fisioterapia. Mas sabe o que aconteceu? Quando minha mãe chegou em casa, as enfermeiras ficaram tão impactadas com a vida da minha mãe, que o marido de uma delas foi lá na casa da minha mãe agradecer minha mãe. Ô dona Esmeralda, eu vim aqui agradecer. Levou um buquê de flores. A minha mulher não valia nada, agora ela virou uma mulher de Deus. Toma aqui, dona Esmeralda, a minha mulher mudou depois que começou a tratar. Ela fica falando da senhora o dia inteiro em casa, que a senhora é uma bênção, que a senhora falou de Jesus, que a senhora falou do bom samaritano, que a senhora falou o salmo, que a senhora... Eu vim aqui conhecer. Muito obrigado, dona Esmeralda. E ele fica dando flor para minha mãe. Louvado seja Deus. As enfermeiras vêm agradecer minha mãe. Não precisa mais. Elas ligam: minha mãe, pastor Esmeralda, ora por mim, ora por mim. Porque uma pessoa constante, uma pessoa que está 60 anos orando sem parar, minha mãe. 61 anos que ela fez, orando, orando. Ela está no mesmo lugar, orando. Todo dia ela acorda e vai orar na presença de Deus. Quem quer ser uma pessoa constante em nome de Jesus? Chega de amar Jesus e não amar. Não é? Tem gente que não é nem bipolar, é quintopolar, pelo amor de Deus. Cada hora fala uma coisa, cada hora a cabeça está num lugar. Não, a Bíblia diz que o servo de Deus, a serva de Deus, é como uma árvore plantada à beira de águas correntes, e vai frutificar na hora certa. Agora, se você ficar nessa, indo de um lado para o outro, vai ser igual palha, levado por qualquer vento. Agora com Deus, na palavra, sabe, na palavra. O salmista está dizendo assim: olha, eu não me afasto da tua palavra, porque tu mesmo me ensinas. Essa consciência do salmista é maravilhosa. Quando você está lendo a palavra, olha o que ele diz: no momento que eu estou meditando na tua palavra, é o próprio Jeová que está me ensinando. É o próprio Deus que está falando comigo. Não é um livro, não são páginas mortas, meu amado irmão. Isso aqui são páginas escritas pelo autor da vida. Cristo mesmo é a palavra. Ele é o caminho, a verdade e a vida.
Uma palavra de Deus pode mudar completamente a sua história essa noite. Uma semente da palavra de Deus, porque não é palavra de homem, não é palavra de humano, é palavra do Criador dos céus e da terra. É a palavra que tudo fez, é a palavra que ressuscita os mortos, que levanta o paralítico, que restaura a vista aos cegos. É a palavra que abre os ouvidos, efatá, abra-te. É a palavra que levanta, Talita cumi, levanta, menina. E ela ressuscitou a filha de Jairo. Meus amados irmãos, esse é o poder da palavra. E muitas vezes a gente acorda e vai para o jornal, vai para a internet, e depois questiona por que a gente está perturbado. Porque a nossa fé não está constante em Cristo. Conforme grita lá, ouviu rumor de guerra para lá, ouviu rumor de guerra para lá, fica um bobo andando de um lado para o outro, e nunca tem resposta para nada. Não, a palavra de Deus. Onde você está? Eu estou na rocha, eu estou na pedra angular que é Cristo Jesus. Jesus que falou, se você ouvir a minha palavra e praticar, a tua casa está na rocha. Agora, se você ouvir e não praticar, está na areia. Vai vir uma tempestade, gente, é a mesma tempestade. Choveu nos telhados das duas casas, ventou nas paredes, a água bateu na base, só que uma caiu, a outra ficou. Onde estava a diferença? Estava no alicerce, onde ninguém pode ver. A diferença estava no alicerce. Vem a mesma prova, um monte de cai, outros ficam de pé, porque são constantes, têm alicerces. Tem vida com Deus. Tu mesmo me ensina. Tu mesmo me ensina. O Charles Spurgeon foi um grande pregador. Ele marcou muito a minha adolescência, lendo os sermões dele. Sempre me inspirou muito. Eu visitei lá a igreja que ele pregava em Londres uma vez. Fiquei uns dias andando nos corredores, conversando com o pastor Peter Masters, que é o atual pastor do Tabernáculo Metropolitano. E são tantas histórias bonitas. E aí, tinham 13 degraus para subir no púlpito da igreja. E o Spurgeon conta que quando ele subia cada um dos degraus, 9.000 pessoas no auditório, ele sempre subia falando assim, eu dependo do Espírito Santo, eu dependo do Espírito Santo, eu dependo. Quer dizer, ele sabia quem ele era. Quando você está na presença de Deus, você sabe quem é você. A pessoa às vezes fala um negócio assim, querendo te elogiar, querendo te bajular, mas quando a palavra está aqui no teu coração, aquilo entra e sai, porque você sabe quem você está servindo. Você está constante na presença de Deus. A minha oração, querido irmão, é que você saia constante dessa conferência. Você é constante. O Spurgeon falava que no final do culto chegava alguém para ele, batia no ombro e falava assim, que palavra, hein? Ele respondia, eu sei, o diabo já me falou isso. A pessoa ficava toda sem graça. Por quê? Porque são as tentações de você sair da rocha e confiar em você mesmo. Não, nós vamos ficar na rocha. Sabe como é que o texto vai terminar? Penúltimo lugar, ele sente prazer. A palavra de Deus te dá satisfação. Então ele diz assim, como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. A tua palavra é doce. Olha só. Então, esse homem é perspicaz. Ele tem então discernimento. O discernimento tornou ele maduro. A maturidade deu livramentos na vida dele. Ele ficou constante. E ele está tendo prazer. Ele está lá constante, não é triste. Ele está lá parado na palavra, mas não é perturbado, não é um prisioneiro, é o contrário. É porque não tem nada melhor para ele. Não tem nenhum lugar melhor para você estar. Mais vale um dia nos seus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. O que vale é a presença de Deus na minha e na sua vida. O que vale é estar com Cristo. Lutero dizia assim, eu prefiro, ser nada aos pés da cruz, aos pés de Cristo, do que tudo em qualquer outro lugar. Esse é o nosso lugar. O Spurgeon falava assim, eu jamais ousaria receber uma coroa de ouro na terra que o meu Senhor usou uma coroa de espinhos. Amém, queridos? O nosso prazer é Cristo. Para quem iremos nós?
se só tu tem as palavras de vida eterna. Foi o que Pedro falou. Para onde nós vamos? Nós já temos o que precisamos na cruz do Calvário. Tudo o que você precisa está em Cristo. Cristo é o nosso tesouro. Cristo é o tesouro da nossa vida. Ele é o tesouro absoluto. Todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria estão nele, em Colossenses capítulo 2. Por isso, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Sabe por que você é tão chato, irmão? Porque você não lê a Bíblia. Então, às vezes, falta a graça de Deus na sua vida. Só entra o que não presta. Você só se alimenta de lixo. Então, a tua mente é um lixo. Teu coração é um lixo. Suas emoções são lixo. Experimente ler a palavra e viver a palavra. Ela é mais doce que o mel. Amém, queridos? Você vai se tornando uma pessoa, então, doce. Por quê? Porque tem a Bíblia em você. As crianças queriam ficar perto de Jesus. Se sentiam bem perto de Jesus. Por quê? Porque Jesus era doce. Ele era o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Ele andava, as crianças queriam ficar perto dele. Na terra prometida tem leite e mel. Amém, queridos? Não é jiló. Louvado seja Deus. Não tem coisa amarga. É doce. É alegre. É o símbolo da alegria na palavra de Deus, na linguagem bíblica. A minha oração é que você tenha um final de ano doce, em nome de Jesus, que Deus nos dê um tempo de refrigério. A minha oração tem sido: Senhor, dá um tempo de refrigério para a tua igreja, Senhor. Dá um tempo de paz para nós. Dá, Senhor, mostra, Senhor, para as novas gerações que o que vale a pena é servir o Senhor. Nós estamos vivendo dias difíceis, meus irmãos. A juventude brasileira é uma juventude que está depressiva, sem perspectivas, sem horizontes. E não é só o Brasil, não é exclusividade, sabe? Saiu uma pesquisa, um levantamento da Universidade de Oxford, citado pelo professor Paul Collier, no livro O Fim do Capitalismo, o Futuro do Capitalismo, enfrentando as novas inquietações. Esse economista, ele não é cristão, é um economista. E os levantamentos mostram, pela primeira vez, que a juventude inglesa, europeia como um todo, eles acreditam que a vida deles vai ser pior que a dos pais. É a primeira vez, desde o final da Segunda Guerra Mundial. Sempre o jovem pensou assim: meu avô foi até aqui, meus pais foram até aqui, então eu vou até lá. Não é assim? Hoje não. Hoje nós vivemos num mundo que o jovem fala assim: eu tenho certeza que eu vou ser pior. Então nós estamos vivendo dias sombrios, meus irmãos, dias de ataques, dias que a igreja tem que estar firmada na rocha, orando, clamando. Nós não somos a primeira geração a passar por momentos difíceis, não somos. Leia o livro de Lamentações, quando o povo de Deus foi capturado, levado no cativeiro pela desobediência, por não honrarem o Senhor, por não guardarem a palavra. Todas as vezes que o povo não guardou a palavra, as gerações seguintes colheram o fruto disso. Leia a história de Josias, o rei Josias, o povo cheio de ídolos, a nação de Israel cheio de postes sagrados, adorando deuses estranhos. E aí Josias era um jovem, ele olhou e chegou na casa de Deus tudo podre, e ele falou assim: vamos reformar a casa de Deus? Não está certo isso, está tudo podre. E aí começaram a organizar uma reforma física. No meio dessa reforma física, eles reencontraram a palavra de Deus. Eles tinham perdido a palavra de Deus na bagunça da vida deles. Era uma bagunça tão grande que sumiu o livro da lei. E aí encontraram: gente, isso aqui é a palavra de Deus, estava guardada aqui, ó. O quê? Leva lá para o rei. E aí ele levou. E aí quando chegou Josias, nós encontramos, sabe o que nós encontramos? A palavra de Deus. O quê? Leia, por favor, que eu já ouvi falar da palavra de Deus, mas eu nunca li a palavra de Deus. Vocês acharam? Fala para mim a palavra de Deus. Fala para mim. E eles começaram a ler a palavra de Deus. Ele começou a chorar, ele rasgou as vestes, colocou a cara no pó, falou: pai, nós estamos pecando,
Senhor, tudo que nós estamos fazendo da nossa cabeça está errado. O Senhor nunca disse isso para nós. E o que era para ser uma reforma física, se tornou uma reforma espiritual na nação de Israel. E ele começou a derrubar os postes sagrados. Não terás outros deuses além de mim. Está escrito aqui na palavra. Pode derrubar tudo, mas pode derrubar. Nós vamos obedecer a palavra de agora em diante. E enquanto Josias esteve à frente, o povo começou a obedecer a palavra e não a opinião dos outros. E sabe o que a Bíblia diz? Nunca houve uma Páscoa tão feliz como a Páscoa de Josias. Nunca houve uma Páscoa como aquela, diz a palavra de Deus, porque o povo foi limpo do pecado através da palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quem quer ter prazer na palavra de Deus? Eu quero ter prazer. É a última coisa que o salmista diz para encerrar, para a gente orar. Em último lugar, eu ganho o entendimento dos teus preceitos, e por isso eu odeio o caminho da falsidade. Sabe qual que é a última coisa? Quem tem prazer na palavra, ele não vai nunca andar na falsidade, ele vai estar sempre na verdade, que é o próprio Deus. Ele é a verdade e a vida. Ele habita na verdade, não nas mentiras e não nas ilusões. Então, meus amados irmãos, se você está em busca da verdade, comece pelo livro que merece mais atenção que qualquer outro, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Que seja uma conferência maravilhosa, de reafirmar o nosso compromisso com a palavra. Abra suas mãos. A palavra é martelo que despedaça todo jugo. A palavra é um espelho. Quando você vai lendo a Bíblia, assim como você se olha no espelho, você percebe as imperfeições, o que tem que mudar para você ser conforme a imagem de Cristo, conformado à imagem do Filho, Romanos 8, 29. A palavra é fogo, ela queima o que está errado. O ouro não tem medo do fogo, o ouro não teme o fogo, porque quando ele passa pelo fogo, a escória sai, e fica só o que é precioso. A palavra é pão que sustenta a alma, que sustenta o coração, que aumenta a nossa fé. Como nós vamos crer? Como vamos ter fé? Se ouvir a palavra de Deus. E para encerrar, meus amados irmãos, a palavra é a verdade de Deus. Ela é a verdade do Senhor. Fica de pé no seu lugar. E assim como o salmista diz, eu amo a tua palavra, erga as mãos e adore Jesus Cristo. Ele é o verbo. Adore Jesus. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é o verbo que se fez carne. Oh Senhor Jesus, que haja um avivamento na leitura da palavra, Senhor. Nós estamos vivendo num tempo onde se lê muito Twitter e pouca Bíblia, Jesus. Se lê muito jornal, mas não se lê nada das tuas palavras eternas. Ó Deus, olha quem está desorientado. Eu clamo por famílias que estão procurando respostas nessa conferência. Que a tua palavra edifique, ilumine as decisões em nome de Jesus. Nós oramos por um final de ano próspero e abençoado, por planos bem-sucedidos em nome de Jesus, consagrados ao Senhor. Nós oramos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Cante, cante, cante ao Senhor. Exalte o Cordeiro de Deus.